Irmãs, abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Quero pregar uma palavra para você. Ontem eu estava, na verdade, essa semana, hoje quase caí aqui, em cólicas já. Meu Deus, o que eu vou pregar em Santa Cruz? O que eu vou pregar em Santa Cruz? E eu tenho um negócio, eu não sou pastora do dia a dia. Cadê as pastoras aqui, ó, que tem igreja? Deus abençoe vocês. Eu não sou pastora do dia a dia, eu não prego todo dia, me entende? Faço o nosso devocional, quem está no grupo do devocional lá. Quem não está, pede para a tua líder que ela vai te mandar o link, tá? Eu não prego todo dia. Eu prego nos encontros das mulheres, eu prego quando tem uma oportunidade, eu prego nas redes sociais, mas as pastoras têm que ter palavra todo dia. Deus abençoe vocês. Eu vejo meu marido, como Deus usa as pastoras, né? E admiro elas. E eu sempre que vou preparar um encontro regional, eu vou buscando em Deus. Deus me dá a palavra. E às vezes eu tenho, um mês antes eu já tenho a palavra daquele encontro. Aí eu vou meditando. E essa semana eu fiquei, meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Aí ontem de noite, os obreiros estavam lá limpando, já tinham limpado o escritório, e eu lá sentada, coloquei uma pregação e eu estava ouvindo a pregação e anotando aquela pregação. E aí, de repente, não tinha nada a ver com o que eu estava ouvindo aquela pastora pregar naquela pregação. Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração assim: ouça a voz de Deus, onde está Deus? E me lembrou a palavra. E aí eu dei pausa naquela pregação e fui meditar. E Deus falava comigo e eu falei no videozinho que pediram para eu gravar antes do culto, que depois em lágrimas eu orei por essa palavra. E eu peço que você abra o teu coração. Tem coisas que nós passamos e nós estamos escondendo tantas coisas. Iniciamos um propósito, está ali nas telas, sarando as feridas. Recomeçamos, entendemos que temos o poder no Senhor e a chance de recomeçar. Amém? Esse é o primeiro passo. Mas depois do recomeço, nós precisamos deixar Deus sarar as feridas. Então Deus quer nos sarar. E para Ele nos sarar, nós precisamos, às vezes, expor algumas coisas que tem no nosso coração. Aqui em 1 Reis vai falar do profeta Elias. Quem já viu esse profeta na Bíblia? Levanta a mão. Um homem usadíssimo por Deus. Ele enfrenta os profetas de Baal, ele ora e cai fogo do céu. Agora eu te pergunto, quando alguém ora e cai fogo do céu, essa pessoa é de Deus ou não é? É ou não é, irmã? Ele ora e cai fogo do céu. Só que o Elias já tinha passado por muita coisa. Ele já tinha passado por muitas lutas. Porque a vida do crente não é um morango. É ou não é? Não é. Há uma luta contra a carne, uma luta espiritual muitas vezes. Quem enfrenta a luta aí, levanta a mão. Enfrenta. Então, o Elias estava numa luta, era uma luta atrás de outra, era seca, era ser alimentado por corvos, era ser alimentado pela viúva. Ele ora para cair fogo do céu, depois ele ora para chover, vem a chuva, Deus está com ele. Mas ele começou a cansar. Sabe quando você luta, luta e está vencendo, mas começa a cansar? Foi o que aconteceu com Elias. Porque aí, quando ele ora que cai fogo do céu, que desce a chuva, vem a Jezabel e ameaça ele de morte. E nesse momento, ele teme uma mulher. E a gente sabe, né, irmã? É fácil temer uma mulher, né? É ou não é? Não te faz de inocente, quem manda na tua casa é tu. Meu marido, ele manda na regional dele. Subiu as escadinhas, já é eu que mando lá em casa. Né? É assim ou não é? Porque se a gente não mandar, eles se perdem. A mulher, ela tem um poder de persuasão e essa mulher botou medo. Só que Elias sabia o Deus que tinha com ele. Só que o Elias estava cansado. E cansado, ele vai para debaixo de um zimbro. E você já viu uma árvore de zimbro? Levanta a mão. Não? Podia ter trazido a imagem, tem que pensar nesses detalhes. O zimbro é uma árvore que trazia sombra no deserto, com raízes muito grossas.
Era um lugar que se usava para se proteger. E me chamou muita atenção que toda foto que eu vi do tal do zimbro, ela faz uma raiz e aí ela faz assim, sabe? Tipo um C assim, sabe? Ela vai fazendo um negócio assim, ó, para esconder. O Elias vai para baixo daquele zimbro para se esconder. E ele deseja a morte. Ele chega a dizer: não sou melhor que os meus pais. Então você veja que o Elias não estava abrindo mão de Deus, mas ele estava abrindo mão da vida dele. E eu acho que muitas vezes nós não percebemos isso. Quem ama a Deus diz amém. Só que muitas vezes nós não estamos abrindo mão de Deus, mas estamos abrindo mão de viver a nossa vida. E Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não deu o Filho dele para que você desista da sua vida. Só que muitas vezes a luta é tanto, o cansaço é tanto, que nós entramos em desespero e vamos para debaixo do zimbro. Procuramos lugares para nos esconder. Deixa marcado aqui em 1 Reis, que a gente já vai ler, mas olha o Salmo 55. Deixa marcado aí para a gente não ter que achar de novo. Salmo 55. Nós vamos ver outro homem de Deus, que é Davi. Esse é um salmo de Davi. Olha o que Davi estava passando. Olha as palavras de Davi. Eu não vou entrar no contexto da história, mas olha as palavras do Davi. Salmo 55, versículo 4. Se eu quiser NTLH, tem aí, né? Tá, então espera que eu peço. Versículo 4. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobreveio, o horror me cobriu, pelo que disse: ai, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no... Porque deserto é lugar de provisão, né? É? Não. Deserto não tem? Quantas vezes nós passamos por angústias e começamos a entrar em modo de fuga? Porque isso aqui é uma expressão de modo de fuga. O Elias estava pensando por um modo de fuga. Amém? Eu vou pedir para eles botarem na NTLH e pode começar no versículo 4. E você lê das telas aí comigo. 55, versículo 4. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Versículo 5. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Olha o versículo 6. Ah, se eu tivesse asas como pomba, voaria para um lugar de descanso. O que ele está desejando aqui? A morte. Voaria para um lugar de descanso. Se você já passou por isso, ou se você já conheceu alguém assim, você vai saber que muitas pessoas que tentam tirar a vida, elas estão procurando um lugar de descanso. Uma vez eu ouvi um áudio, rodou aí na internet, de alguém que se matou, e ela falou: diz para a avó, era a avó dela, que eu vou ficar bem, porque eu vou descansar. Eu vou ficar bem, eu preciso disso para ficar bem. Ela estava falando que ia se matar. Quantas coisas atormentam e nos dão esse desejo de fugir? Quantas mulheres nós conhecemos que largaram família, filho, tudo e fizeram o quê? Fugiram. Nós temos que cuidar quando a opressão nos envolve a ponto de nos botar em modo de fuga. Agora olha o versículo 7. Fugiria para bem longe e moraria no... Meu irmão, quem é que quer morar no deserto? Deserto não tem nada, é ou não é? Não tem nada. Hoje, na tecnologia de hoje em dia, tem, mas na época da Bíblia tinha? Modo de fuga.
por causa da opressão. Aí nós conhecemos a história do Elias. Vou te contar se você não conhece. Ele foge, ele vai deitar embaixo desse zimbro, vem um anjo, toca nele, acorda, dá pão e água. E diz: Elias, come e bebe, porque muito grande é o caminho. Aí o Elias come, bebe, faz o quê? Dorme de novo. Aí o anjo vai lá, Elias, acorda. Aí dá de novo o pão, a água. Ele come a segunda vez. Come e bebe. E aí ele não volta a dormir. Mas olha como estava difícil de vencer a luta. Volta lá agora para 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Acharam aí, irmãos? Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor vem a ele e disse: que fazes aqui? Então veja, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aquilo sustentou por 40 dias. Depois de 40 dias, ele vai e entra de volta num lugar para se esconder. Ele vai para uma caverna. Ele vai para uma caverna. E aí eu te pergunto, será que você já não passou por isso? Você está numa luta tremenda, uma loucura. Aí você ora, você clama, você pede para Deus, você pede atendimento, aí você vem na igreja, tem aquele renovo. Passa 2 meses, você está para baixo de novo. Está voltando para a caverna. Nós temos que conseguir sair desse ciclo de fuga. Amém? Onde uma hora nós estamos aqui, ok, a palavra está me sustentando. Não é que as lutas passaram, mas a palavra está me sustentando. Porque no mundo tereis aflição. O diabo ele vai tentar. E às vezes, quanto mais perto nós estamos da bênção, mais ele vai nos tentar. Só que nós não podemos caminhar 40 dias e 40 noites e voltar para a caverna. Qual foi a pergunta do Senhor? O que fazes? O que fazes aí? Versículo 9. E entrou numa caverna e passou ali a noite. Passou a noite. Minha irmã, talvez você esteja na caverna, mas você chegou aqui hoje porque passou a noite. Você levantou hoje e disse, não, eu vou lá. Passou a noite, começou. Só que aí Deus fez uma pergunta para ele. Que fazes aqui, Elias? E você tem que se perguntar, minha irmã, o que você está fazendo nessa caverna aí? Qual caverna você tem se escondido? Tem gente que está escondida na caverna da mágoa, na caverna da tristeza, na caverna da depressão, na caverna da prostituição. Tem gente que vai se escondendo, porque o pecado também é um modo de fuga. Porque o vício é um modo de fuga. Porque a tristeza, a depressão é um modo de fuga. Quem já passou por uma opressão muito grande que pensou, eu só quero ir para casa dormir, levanta a mão. Eu também. Me deixa quieto, só quero dormir. Quem já passou, não levanta a mão, para você não se constranger. Você já deve ter passado luta de você dizer, eu só quero ficar aqui e chorar o dia inteiro. A gente vai achando cavernas, só que o Senhor começa a nos questionar, o que fazes aí? O Senhor não está nos querendo ver em fugas. Amém? O Senhor, Ele é supridor das nossas necessidades. Em glória, diz a palavra. Eu estou glorificando a Deus no meio da depressão? Estou? Não.
Eu estou glorificando a Deus na fuga? Não estou. Quando eu quero abandonar tudo, quando eu quero abrir mão de tudo, quando eu quero abrir mão do meu chamado, do meu ministério, quando eu quero deixar tudo para... Deus não será glorificado na derrota. Amém? Então não adianta eu querer me esconder. Até porque se escondendo é que tu não vai vencer. Amém? O Elias estava se escondendo para vencer? Não. Ele estava em modo de... Tem aquele ditado, se correr, se ficar, mas enfrentar, meu irmão. Então vamos enfrentar. Amém? É o jeito. Vamos enfrentar. Somos mulheres que vencem. Temos o Senhor. Era isso que o Elias tinha que entender. Que ele tinha que enfrentar aquela situação. Ah, mas era mais uma situação. Era mais uma situação. Seca a lágrima e vamos lá. Que fazes aí? Aí ele continua. O Senhor questiona e diz no versículo 10. O Elias responde, né? Porque a gente sempre tem uma resposta para tudo. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirar. E eu fiquei só. Ele estava se sentindo o quê? Só. Sozinho. Senhor, só tem eu. Olha o que eles fizeram. Não importa se o fogo desceu dos céus, não se converte essa gente. Não importa o quanto o teu poder se manifeste. Estou eu só. Você já se sentiu só na tua casa? Só tu é da fé. Só tu ora. Só tu jejua. Só tu determina. Só você busca. Isso vai te dando uma irritação e você vai se sentindo o quê? Só. E vai se escondendo na caverna. Nós estávamos lendo o Salmo 55. Coloca aí na tela, não precisa você abrir para não sair daqui. Versículo 13. O Davi, nessa solidão qual ele está, nesse sofrimento qual ele está, que o coração dele treme, que ele está assombrado pela morte, Salmo 55, versículo 13. Coloca nas telas para mim, para elas não precisarem abrir. Olha o que ele diz ali. Ele não está falando de um inimigo externo, ele está falando de um inimigo perto dele. E ele fala assim: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Agora olha o versículo 14. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está sofrendo, Davi, naquilo que a gente leu, toda aquela tristeza, por alguém de dentro da casa dele, da intimidade dele. Tem sofrimento que vem lá dentro de casa. Tem ou não tem? Daquela pessoa que um dia foi na igreja contigo. Daquela pessoa que estava do teu lado. Porque é só você agora que está. Porque só você está vendo o propósito de Deus. Mas aí o que às vezes a gente faz? Se esconde. E o Senhor está te perguntando: o que está fazendo aí, minha irmã? Aí lá na caverna, veja, lá na caverna, olha o que o Senhor diz para ele, versículo 11. Volta lá, projeção 1 Reis, capítulo 19. Porque o Elias justificou. Quem costuma se justificar bastante aí, levanta a mão. Ah, não quiseram, né? Eu me justifico um monte. Vocês ficam tudo escondida quando eu pergunto essas coisas, né? A gente não se justifica? Ai, que isso, aquele outro, né? O Elias se justificou. Não, Senhor, eu estou assim por esse motivo. E o motivo do Elias era genuíno, era verdadeiro, era o que ele estava vivendo. Aí diz o versículo 11, e ele disse-lhe: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do... O que ele disse? Sai para fora. Você precisa sair da caverna, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão só pode ser tomada por você mesmo. Chega, eu não vou mais viver isso. Chega, eu não vou mais viver esse pecado. Eu não vou mais viver essa fuga. Eu não vou mais viver essa... Chega! É isso que Deus está falando para você. Mas veja que ele não pegou a mão de Elias e fez assim. Ele falou para o Elias: sai para fora. Tem uma palavra lá de um homem que ficou 4 dias morto. Quem sabe quem era? Lázaro.
Ele vai lá para ressuscitar Lázaro. Jesus para diante do túmulo e diz o quê? Lázaro, você entende que precisa de você? A palavra dele tem poder e é lançada sobre você. Mas a atitude vem de quem? De você. Então você precisa sair para... Essa é a primeira coisa. Só que aí o Senhor está falando isso com Elias. Só que diz assim na sequência, o Elias não saiu ainda. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Você consegue prestar atenção aqui? Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Então estava passando o Senhor, mas também estava passando forte. Era necessário o Elias entender que no pior vento, na pior tempestade, ali também estava o quê? O Senhor passando. Passava o Senhor e também um forte vento. Só que às vezes, meu irmão, a gente quer que o Senhor esteja conosco só nos pastos verdejantes. Os mais antigos da graça vão lembrar. A gente só quer cantar o cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. E a gente quer ficar ali, né? Leva-me às águas tranquilas. Conduza. Ninguém quer passar às vezes com o Senhor no vale da sombra da morte. Só que vai ter momentos do vale da sombra. E aí o que a gente quer? Ficar sentadinho. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraca, tão pequena. E a gente não se move. Só que Ele nos sustenta, Ele nos faz andar sobre pastos verdejantes, glória a Deus. Mas ainda que nós venhamos passar no vale da sombra da morte, Ele o quê? Nos sustenta. Então eu preciso também conseguir, com o mesmo ânimo, com a mesma fé, minha irmã, e até às vezes com a mesma alegria, que eu passo pelos pastos verdejantes, passar também pelo vale da sombra da morte. Lembra lá do Lázaro? Nossa, eu tô antiga hoje. Tem que passar pela prova dando glória a Deus. Amém? Dando glória a Deus. Eu tenho que ter no meu coração que ainda que eu esteja no pior momento da minha vida, ao lado do vento forte, também está quem? O Senhor. O Senhor não está no vento. Passava também. O Senhor e também um vento que derrubava tudo. Perante a face do... Estava um vento derrubando tudo. Aí passa o vento, vem o seguinte. Diz ali, ó. Porém, o Senhor não estava no... Passava o vento e também. Amém? Era perante a face, mas o Senhor não estava onde? No vento. Aí continua. Depois do vento, um terremoto. Nunca passamos por um terremoto, glória a Deus. Deve ser horrível. A terra treme, as coisas se fendem. Aí diz, também o Senhor não estava no... E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava... E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O Senhor não está nessa doença que te aflige. O Senhor não está nesse pecado. O Senhor não está nesse problema, Ele não te trouxe isso. Amém? Mas Ele está contigo. Você consegue separar isso? Ele falou, sai para fora, porque quando você sai para fora, a tua visão é diferente. Você sabe como está o tempo lá fora agora? Não. Quantas vezes você vem na igreja, quando você sai, você diz, ih, choveu! Já aconteceu isso contigo? Quando a gente sai para fora, a gente consegue ter a visão das coisas.
Por isso Deus disse, Elias, sai para fora. Para você conseguir ver que o vento está aqui e eu estou aqui. Que o terremoto está aqui, eu não estou ali naquela destruição. Não sou eu que estou te colocando essa luta. É o capeta. É a Jezabel. Mas eu estou contigo. Você consegue fazer essa separação? O Senhor não está na luta, Ele está contigo. Ele não está na luta, Ele está contigo. E aí o Senhor, com a sua voz mansa e delicada, por quê? Porque o Senhor falou com Elias de forma branda, de forma mansa, repreendeu com brandura. Amém? Talvez não seja o que ele está fazendo aqui hoje. Ele mostrou uma voz mansa e delicada para que o Elias percebesse onde estava ele. E aí diz no versículo seguinte, e sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e fez o quê? Saiu para fora e pôs-se entrada na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E aí, Elias, o que está fazendo aqui? Eu estou te mostrando, eu estou contigo. Aí o Elias vai justificar tudo de novo e vai dizer que está só. E o Senhor vai mostrar para ele que não está só. Irmãs, nós temos que saber discernir as coisas. Saber discernir o que vem de Deus, saber discernir o que é obra do diabo, saber discernir o que está tentando nos parar. Amém? Se você sair na rua e você está ali com o teu celular aqui na mão e de repente você viu um cara vindo lá com o capuz e ele te olhando assim, e tu desconfiar que aquele cara vai te assaltar, tu vai até esse cara e dá a mão para ele? Hã? Tu vai achar um lugar para entrar, uma forma de fugir, é ou não é? Teu coração vai disparar, meu Deus, eu vou ser assaltado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar naquele mercado, eu vou entrar naquela loja, porque você vai fugir do mal, amém? Mas por que quando o diabo nos afronta, quando o diabo vem contra nós, a gente abraça ele e chora? Eu tô doente mesmo. Meu casamento acabou mesmo. Não tem mais jeito. Em vez da gente fugir do inimigo, a gente vai lá e abraça. Vem, acabou. O Senhor não está no inimigo, Ele está com você. Você tem que saber discernir. Saber discernir, eu anotei para não falar nas minhas palavras, ó. Discernir é a capacidade de avaliar situações e separar o essencial do superficial, o verdadeiro do falso. Olha que forte isso. O essencial do superficial, o verdadeiro do falso. Se você souber discernir, você vai saber, aqui está Deus, aqui é o capeta, o falso. Porque só o Senhor é verdadeiro. Olha o que diz em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Salmos, Provérbios. Versículo 3. 3. 1, 2, 3. Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Coloca na NVI para mim, por favor. Olha na tela aí para você ler comigo na NVI. Com sabedoria se constrói uma casa. Lembra que tem uma palavra que pregam para nós mulheres que vencem? A mulher sábia edifica a sua casa. Ó, com sabedoria se constrói uma casa, porque edificar é construir. Olha o que diz ali, com discernimento ela se consolida. Então você vem para a igreja, você ouve a palavra, você ora e você começa a construir a sua casa, edificar. Mas você precisa de discernimento para ela se consolidar, para ela ficar firme. Amém?
E como que eu faço para ter discernimento? Sai para fora. Não te esconde mais. Sai para fora. Olha o que diz aqui em Salmos. Volta para Salmos 75. Pastora, como eu faço para ter esse discernimento? Salmo 75, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não tem Bíblia vai olhar para a tela, porque a gente vai ler junto. Olha só. Quando... Vai ler aí. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei eternamente. Quando quem ocupar o lugar determinado? O que Deus tem para você, mulher? O que Deus já falou? Deus falou para você que é para você ocupar o teu lugar de mulher dentro da tua casa. Deus já falou para você ocupar o teu lugar de forma ministerial. Deus falou para você onde você tem que estar. Só que às vezes a luta é tanto, o sofrimento é tanto que você está se escondendo daquilo. Quando você ocupar o teu lugar, o lugar que foi determinado por quem? Por Deus. Julgarei. Ocupa o teu lugar na presença de Deus. Ocupa o teu lugar. Aí você vai conseguir julgar. Vai conseguir discernir. Aqui é Deus, aqui não é. Pastora, como que eu faço para sair da caverna? O Elias teve provas, o Senhor tem provas para você também. Ele já tem te provado. Quantas vezes você já venceu lutas? Quantas vezes você já venceu batalhas? Vamos voltar para o Salmo 55? Salmo 55 que a gente já leu. Nós vamos finalizar com ele. Salmo 55. Só que agora a gente irá lá para o versículo 16. Eu acho muito legal, o Davi, ele tinha o coração igual ao do Senhor. Todo tempo ele se voltava para o Senhor. Amém? E é isso que a gente tem que fazer. Se voltar para o Senhor. Mas entender que o Senhor tem alegria de ver a nossa vida sendo abençoada. Não é para se voltar para o Senhor só na angústia e ficar angustiado. Não é para desistir da vida. Não, eu não estou desistindo de Deus, eu só estou desistindo do meu casamento. Está desistindo da tua vida, daquele que te deu essa vida que é Deus. Amém? Não te engana. O Elias pediu ao Senhor que o levasse. Ele queria ficar com Deus, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele não estava só. Você não está só. Versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me invoca, minha irmã. Clama, busca, te quebranta. Amém? Só agora no culto não. Diz assim, ó, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Minha irmã coloca um propósito, eu não vou parar, eu vou orar de noite, de manhã, de meio-dia, eu vou fazer um propósito nessa minha casa, eu vou fazer um propósito no meu trabalho, eu vou orar 3 vezes. Durante tal tempo, eu vou orar 3 vezes sempre, vai ser o meu costume de vida. Porque enquanto nós invocarmos, Ele nos salva. Amém? Quando nós clamamos, Ele nos ouve. Busque ter no Senhor essa confiança. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja... Ele não vai permitir. Amém? Ele não vai. Ele estava socorrendo Elias. Ele estava socorrendo aquele homem que tinha desistido de tudo. Ele está te socorrendo nessa tarde. Amém? Coloca no teu coração, ele não vai me deixar ser abalada. Mas para isso você precisa sair da caverna, para que você consiga discernir que Deus não está nesse problema, Deus está com você. E se alguém te perguntar, e se você tem se questionado, aonde está Deus? Ele está com você.
Amém? Ele está com você. Abra o teu coração para isso. Vamos orar?